Obrigado, deu certo, viu? Depois eu quero pro senhor, né? Obrigado, cara. Doutor Dalisson, tudo bem? Bom, prazer todo meu, viu? Sempre bom te ver e saber que você está cada vez progredindo mais e vai estar bombando e vai bombar cada vez mais, que você merece ser gente boa, viu? Ah, legal, legal. Pra gente relembrar, doutor, essa ação reivindicatória ela já está em andamento, né? O cliente do doutor foi citado, né? Tá. Ah, então bastante gente. A gente precisa fazer alguma coisa aí, senão vamos fazer plantão na porta do escritório do doutor, da casa do doutor. Sai fora. Não. É. Ah, doutor, você sabe, eu vou falar uma coisa. A gente atende de tudo, né, doutor? Tem muita gente que nos respeita, né? Você percebe o carinho, mas quando aparece também gente usurpadora, sabe? Que o doutor vê que quer fazer muito do jeito que ele quer, ela quer. Ah, doutor, eu falo isso de coração porque mais que um professor você ganhou um amigo aqui para a vida toda, que você precisar de mim, eu sou muito sincero. Às vezes, doutor, começa muito assim, ó, segue o teu caminho aí. Aqui no escritório eu faço muito isso, sabe, doutor? Ah, porque eu não consigo, eu preciso ser atendido aí no escritório, mas tem que ser às 8 da noite. Aí eu falo, não, 7 horas, todo dia eu dou aula. E dou mesmo, todo dia. E o dia que eu não dou aula, doutor, eu tenho que ver minha filha, meu filho, né? Às vezes a gente tem uma questão de saúde, que já é difícil ficar sem dar aula. Então eu falo, não, ou é no horário do escritório ou não dá. A pessoa que tem que se programar. E em relação ao pagamento tem muito isso. Ah, não, faz o uso campeão, faz a ação, e a hora que ganhar eu pago. Não, é um trabalho hoje, né? Seja inventário, seja uso campeão, seja... É um trabalho hoje. 30%, 50% de entrada, o restante parcelado, a gente faz para ajudar. Mas não dá. Né? Quem dita as regras do escritório doutor, da atuação do doutor como profissional, é o doutor. Senão a gente perde força, perde vontade, né? Motivação, e não paga as dívidas, né? Então, que é isso? Ah, porque não tem como. A advocacia por ato, até nós fazemos, mas tem situações que dá para fazer, né? Então, um exemplo, isso é muito comum, né? Vai aparecer, já apareceu para o doutor. Aparece alguém e fala, olha, eu quero lotear minha chácara, meu sítio, meu imóvel rural. Então, o doutor pode advogar por ato. Primeiro faz uma análise, traz essa resposta, é melhor lotear assim, é melhor lotear assado, é melhor vender a posse. Tá, agora eu quero que faça o contrato. Então, o doutor cobra o contrato. Mas chega um certo momento ali que o doutor vai ter que prestar serviço jurídico. Então, ou seja, deu pós-atendimento. Já não é por ato, é por advocacia. A advocacia por ato é permitida quando é consulta, orientação, contratos. A partir do momento que tem processo no meio, como que você vai advogar por ato, por petição? Não existe isso, né? Não tem como, né? Não tem lógica. Mas sabe o que é isso? Às vezes a pessoa é cabeça dura, alguém trouxe essa ideia, eu contratar advogado por ato, e a pessoa guarda isso, né? Só que ela não vê que não tem lógica, né?
Não tem jeito. Fala assim, só petição? Não, 5 anos de estudo. 5 anos de estudo, mais exame de ordem, mais o que eu estudo hoje. Olha que absurdo. Eu acho que, desculpa falar, doutor, mas eu falo porque eu gosto do doutor. O doutor é muito educado e muito agradável. Mas já falaram 2 merdas pro doutor, né? A primeira é só petição. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa sem escrúpulos, né? Vai falar isso pro médico, mas é só tirar uma verruga. Quanto tempo o médico estudou, né? O contador, mas é só uma declaração de imposto de renda. Ou seja, é o tipo de cliente que a gente quer longe da gente. Vai pro inferno, né? Tá louco, que tá precisando. Dá vontade de falar assim, você conhece a minha história? Como que você veio falar que você tá precisando? Não, doutor, eu tô brincando, não gosto desse tipo de brincadeira, não. Ô, doutor, eu vou falar uma coisa pro doutor. Doutor é gente boa, passa a confiança, é estudioso. Não aceite qualquer coisa, não, viu? Não aceite qualquer coisa. Quando eu falo aceitar qualquer coisa, em tudo. Mulher, amizade, sabe? E principalmente cliente. Mais cliente ainda. Às vezes o parente não dá para escolher, né? A gente suporta. Mas o cliente dá para escolher, viu, doutor? Tomar banho. Que papo fugado, né? Só uma petição. Olha que absurdo, que raiva. Não aceita não, doutor. Não aceita não. Fica à vontade. Doutor, não podemos aceitar qualquer coisa, sabe? Não podemos. Não aceita isso não. O cliente que vira pro doutor e fala assim, é só uma peça, que é isso? Olha que relação que o doutor está começando. Na vida a gente não pode aceitar qualquer coisa em relação a amigos, relacionamento, não é? Não dá não. Nesse caso, é só o contrato, tá? Doutor, até trazendo mais uma, ó, você vê, a Ana me trouxe aqui, a cliente ela quer fazer o quê? Um contrato de cessão de direitos possessórios. E quer fazer os capião, mas não agora. Então o que eu falei para a Ana do financeiro? Eu falei, Ana, cobra o contrato, 2 salários mínimos, nós vamos fazer o contrato, daqui 1 ano, 6 meses quer fazer os capião. Por que isso? Porque, olha só, não, já coloca tudo junto, depois lá na frente eu vou fazer os capião mesmo. Aí o doutor faz o quê? Não recebe, não é isso? Doutor, é difícil, sabe? A gente ama muito o que faz, é uma profissão linda, mas não é fácil, né? Tem que ter um jogo de cintura, porque o povo quer tudo de graça, né? A hora que dá errado, eles querem sua responsabilidade, né? Eles chegaram a fazer aqueles cadastros rurais, o Cecir, cara, chegaram a fazer alguma coisa? Vem cá. Eu falo isso porque ajuda muito, né? Você sabe que é muito difícil fazer uma defesa contra uma petitória. A petitória, a reivindicatória, a petitória, emissão na posse, ação de resgate, são ações que não se discute a posse, se discute o registro. A sorte nossa quando a gente está advogando para o possuidor ou posseiro é que normalmente o advogado ele erra essa ação.
a gente aprende errado na graduação, né? Nós aprendemos que invadiu é reintegração de posse. Então 99% dos advogados vão errar a ação, eles erram a ação. Então, quando nós estamos advogando para o posseiro, possuidor, a gente consegue defender melhor, porque se a briga é de posse, quem tem posse normalmente é o nosso cliente, que é possuidor, né? Igual o caso do doutor. Agora, quando eles acertam a ação, fazem a ação reivindicatória porque o cliente tem registro, fica difícil essa defesa. Então, quais são as teses utilizadas hoje no Brasil que dão certo? Uma delas é fazer uso capião. Porque quando você distribui uma ação de uso capião, mesmo que pela uma segunda vez, porque já foi feito lá atrás e perdeu, não faz mal. O uso capião não faz coisa julgada material. O ideal é distribuir um uso capião, e aí nós temos mais 36 espécies, mas se de fato o cliente tem muito tempo de posse, dá para trabalhar com 1238 do Código Civil, e aí pede a aplicação da súmula 237. A súmula 237 do Supremo diz que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Qual que é o segredo disso? E é a tese mais efetiva, não tem outra melhor que essa, nesse momento. O doutor distribui a ação do uso capião. Não adianta pedir para o juiz do uso capião que ele suspenda a reivindicatória. Porque o juiz do uso capião, ele não vai querer comprar briga com o colega de trabalho dele. Não vai, não compra. É questão de ética, é questão de ego, questão de respeito. Mas o fator de distribuir o uso capião faz com que o doutor possa peticionar naquele processo, seja dentro da defesa ou fora da defesa, pedindo a suspensão da ação reivindicatória ou do mandado, quando a coisa está mais feia ainda, né? Do mandado de missão de posse, pede a suspensão com base no 313 do Código de Processo Civil. Ou seja, não é um entendimento do juiz, está na lei, né? Então, o juiz que cumpre a lei, ele vai fazer o quê? Ele vai acatar. Ele vai suspender com base, o juiz da reivindicatória, com base no 313, ele vai suspender até que o uso capião seja julgado. E isso é maravilhoso, porque quando a gente consegue a suspensão da reivindicatória, do mandado de missão da posse, a outra parte talvez aceite fazer um acordo, a outra parte talvez aceite vender, alugar, ou ainda, né? Você ganha tempo para o cliente, você ganha 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, talvez é o que ele precisa, né? Para poder sair para outro lugar. Então, a estratégia forte hoje, que não é aventura jurídica, que ela causa efeito, é essa, viu, doutor? É essa. O doutor distribui o uso capião, menciona a súmula 237 dentro desse uso capião, usa ele como matéria de defesa, só que aí vai lá no processo da reivindicatória, se o cliente já foi citado, pode fazer isso dentro da contestação, se o cliente não foi citado ainda, o doutor pode esperar, porque nesses casos é importante não se dar como citado, né? A hora que for citado, o doutor apresenta dentro da contestação. É importante também, se o juiz der a liminar, que normalmente nesses casos eles dão, o doutor vai ter que fazer um agravo de instrumento em relação à liminar. Então, você vê como é complexo, hein? Depois eu falo, mas poxa vida, o doutor vai cobrar isso, mas o doutor vai ter que fazer o uso capião preventivo, protetivo, súmula 237. Vai ter que protocolar esse uso capião. Trabalhar muito a questão de defesa. A hora que o cliente for citado, apresenta a contestação. Se o juiz deu a liminar, a tutela antecipada, vai ter que fazer um agravo de instrumento. Então são 3 peças diferentes, 3 atos, né? 3 honorários. Por quê? Porque tem que fazer. E mais, num caso desse, é muito comum fazer o quê? Despachar com o juiz. Porque quando você despacha com o juiz, você fala, excelência, tudo bem? Boa tarde, ele ou ela, né? Olha, eu quis despachar com Vossa Excelência, porque tem uma ação de uso capião em andamento, que tem a súmula 237 que foi alegada. E aí eu quero, né, ter uma petição já que eu atravessei nos autos, porque o juiz sempre vai perguntar, mas doutor, a petição já está nos autos? O juiz você vai falar, tá, já está nos autos, é a última. Pode olhar aí, excelência. Eu não estou com o sistema aberto, eu vou anotar o número de processo aqui. Então, excelência, eu quero pedir a suspensão dessa sua reivindicatória, ou do mandado de missão na posse, até que o uso capião seja julgado. Está no artigo 313, né? Então eu pedi e fundamentei. Eu vou analisar melhor, doutor, depois eu te dou a resposta, vai acompanhando. E normalmente a gente consegue. Consegue, entendeu, doutor? O que o doutor pode fazer também? O doutor pode peticionar. Tem alguma coisa para juntar?
O que o doutor pode fazer, faz uma petição e trabalha com o princípio da cooperação. Excelência, com base no princípio da cooperação, com o princípio da cooperação, com base no princípio da cooperação previsto no novo CPC, requer que seja incluso o pedido da aplicação da súmula 237 do Supremo. Ou seja, é uma peça que não vai chamar muita atenção, né? É uma emenda, é um aditamento, mas o doutor não precisa usar esse nome para não chamar a atenção, no sentido da parte contrária, né, do próprio cliente, e resolve a situação. Acaba resolvendo o problema, entendeu? Não precisa chamar de emenda, o doutor pode, com base no princípio da cooperação, requer a suspensão do mandado judicial. Com base no princípio da cooperação, requer a aplicação da súmula 237 do Supremo. Do Supremo. O que o doutor faz então? Faz uma petição, aí coloca lá, excelência, com base no princípio da cooperação, previsto no novo Código de Processo Civil, requer que Vossa Excelência aplique também a súmula 237 do Supremo, caso seja necessário. Pode usar assim, fica leve. Isso, aí nos próximos, aí o doutor já faz isso. Já abre um tópico antes dos fatos, usa como preliminar, fica bonito e chama atenção. Do uso capião em matéria de defesa, súmula 237 do Supremo. Vai. Na verdade, o doutor tem que alegar isso dentro do uso capião, ou na inicial, ou numa eventual emenda. A gente não vai chamar de emenda, vai pedir só para que seja aplicada, para não chamar muita atenção. Tendo a súmula 237 do Supremo dentro do uso capião, aí lá naquele processo reivindicatório, ou o doutor apresenta em contestação, ou, se já apresentou a contestação, o doutor faz uma petição em paralelo, separada, que seja aplicada o 313 do CPC. Pode. O doutor pode abrir um tópico dentro da contestação, inclusive antes da síntese dos fatos, né? O doutor pode abrir em preliminar também, da suspensão do mandado de emissão de posse, da ação, suspensão da reivindicatória e do mandado de emissão, até que seja julgado o uso capião. Mas ele chegou a analisar? Vê se ele negou, doutor. Pode fazer com calma aí. Vê se ele negou. Porque se ele negou é uma coisa, se ele não analisou é outra, né? Então, vamos ver. Porque se ele negou, a outra parte pode ter recorrido, né? Então, ficar atento, esperto, né?
Na prática, o juiz ele não falou nada sobre a liminar, né? Ele nem falou que sim, nem que não. Caramba, você vê. A outra parte também está dormindo, porque se a outra parte faz uma petição, excelência, no que diz respeito a liminar, né? Provoca para ver se precisa gravar ou não. Então nem pediram liminar, olha que coisa. Ou seja, o doutor, de certa... que bom, não pediram liminar, por isso o juiz não falou nada, que bom. Então, nesse caso, cai o agravo, né? Se eles não pediram liminar, então não tem agravo. E nos resta fazer o que, então? Apresentar a contestação. Antes da síntese dos fatos, nós apresentamos da suspensão da reivindicatória. Então, o termo correto é a suspensão da reivindicatória. É que eu tive algum modelo, eu tenho medo que eu te induza a erro. O doutor pode fazer o quê? Faz do seu jeitinho, manda para mim no WhatsApp que eu olho. O seu eu olho. Eu sei que o doutor sempre está aqui comigo, então eu olho com muito carinho. Faz assim, ó. Da suspensão da reivindicatória, conforme súmula 237 e 313, hein, do CPC. Do Supremo e o artigo 313 do CPC. Porque nós podemos pedir a suspensão da emissão da posse. A emissão da posse é o pedido de desocupação. Então, a ação de despejo tem emissão na posse. A ação de reintegração de posse tem emissão na posse. A ação reivindicatória tem emissão na posse. Porque a emissão na posse é o pedido central, que significa desocupação. E existe a ação de emissão. A ação de emissão da posse, ela é uma petitória. Só que eu quero ter a posse pela primeira vez. Aí você fala, professor Júnior, mas quando acontece isso? O sujeito compra no leilão, compra no Dicados da Caixa. Ele registra o formal, registra a carta de adjudicação, registra qualquer documento, registrou, pum, se tornou dono, mas nunca pisou no imóvel, então ele nunca teve a posse. Então ele faz o quê? Se o mutuário não quer sair, ele faz uma ação de emissão de posse, com base no registro, para desocupar o imóvel. A reivindicatória, em algum momento eu já tive a posse, por isso é a ação reivindicatória. Se eles erraram, um exemplo, eles estão fazendo uma ação reivindicatória, mas nunca tiveram a posse, o doutor pode pedir a inépcia da inicial, porque a reivindicatória, em algum momento, eu tenho que ter tido posse. A discussão não é de posse, é de domínio, mas em algum momento eu tive que ter posse. Aí a ação correta seria a emissão da posse. Então, o legal é que o doutor vai pedir o quê? A suspensão, não do mandado, porque não tem. Vai pedir a suspensão da reivindicatória. Mas nesse caso, doutor, é legal o doutor despachar com o juiz também. O despacho já foi ruim, né? No passado, como que a gente fazia? Era presencial. Então você tomava aquela canseira, né? Aquela coisa chata. Hoje não, hoje você manda um e-mail
para o cartório, você liga no cartório, e o cartório orienta você a mandar um e-mail, o cartório, ele responde, ó, ficou agendado o despacho com o juiz horário tal, no dia tal, online. E aí eu já fiz por WhatsApp, pelo Zoom, pelo Meet. Aí cada cartório usa o seu sistema, né? Às vezes você pega lá, vai despachar com o juiz, você vê até que ele tá em casa lá, né? Sentadão, ele ou ela, né? Mas o ideal é o doutor despachar sim. Porque é. Ah, ótimo. Ótimo, excelente. Excelente. Porque fato que erraram a ação, né? Eles não cometeram o erro mais grave, que é muito comum 99% fazer, que é fazer uma possessória, que seria lindo pro doutor, mas cometeram erro. Cometeram erro. Tá vendo? Ou seja, eles erraram a ação, hein? Em trocação, reintegração de posse e acertaram agora. Só que erraram de novo, na verdade, né? Porque eles nunca tiveram a posse, né? Eles querem a posse pela primeira vez, não é? Ou seja, eles deveriam ter feito a emissão de posse. De novo. Erraram de novo. Só que nesse caso, como é petitória, não tem fungibilidade para petitória. A fungibilidade é nas possessórias, né? Ação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório. Então, já está pacificado que existe fungibilidade, até no código, né? E também na legislação e na jurisprudência. Então, possessória tem fungibilidade, agora petitória não. Eles erraram a ação. Só que a jurisprudência, muitos juízes, pelo princípio da economia processual e celeridade processual, o que eles acabam fazendo? Eles acabam falando, sem trocação errada, meu filho. Não é ação reivindicatória, é emissão de posse. Mas, vou fechar os olhos aqui. Então, acontece muito. Mas se o doutor trabalhar muito bem isso em preliminar, na inépcia inicial, pode dar resultado sim. Você pega um juiz mais Caxias, errou a ação, né? Nunca teve a posse. Na reivindicatória não se discute posse, mas em algum momento você teve posse, né? Pode colocar assim, ausência de posse fática. E, doutor, uma outra dica também. O doutor pode pedir que seja agendada uma audiência de instrução e julgamento. Ou, põe assim, requer o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento ou uma audiência de justificativa ou justificação. Porque se pegar um juiz que é meio perdido, ele aceita. E aí o doutor começa a fazer confusão com posse e propriedade. Já que eles fizeram a confusão, faz a confusão também. Usa a seu favor, entendeu?